Bandeirada. Apresentação: Rodrigo Vilela. Salve a todos os ouvintes ligados com a gente, sejam bem-vindos, muito boa noite. Eu sou Rodrigo Vilela e depois das festas de carnaval, tá de volta o Bandeirada, o programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil. Bandeirada. Que legal! Claro que você participa sempre com a gente, claro que você deixa aquele comentário maneiríssimo com a gente, então não perca tempo, sigam e curtam nossas redes sociais, facebook.com/bandeirada, Twitter, @PGM Bandeirada, nosso canal no YouTube, is.gd/programa Bandeirada, nosso feed, bit.ly/RSS Bandeirada, comentem em qualquer rede social usando a hashtag Programa Bandeirada, que a gente caça e a gente lê aqui no programa. Para você que está ouvindo pela Rádio Show do Esporte, para você que está ouvindo pela Rádio Esportes Net, deixe seus comentários também na fanpage de cada web emissora, e vocês podem ouvir também, além do site de cada uma delas, vocês podem ouvir pelos aplicativos TuneIn e Radiosnet, ambos para Android e iPhone. Começando o programa de hoje, o programa de hoje tem muito assunto. Não teremos um dos integrantes, o Eric está em processo de mudança, e vocês sabem como que funciona mudança, né? É de caos para muito longe. Então comigo nesse programa, nosso outro comandante, nosso outro participante, comentarista, Carlos Martins. Boa noite para você, Carlos. Destaque inicial. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos ouvem. Eric, se você estiver mudando ainda, cuidado com o bot. Mas vamos lá. Destaque inicial. Fórmula E. Teve piloto que ganhou e não levou. Teve piloto que tomou totó e lá no fundo ficou. E teve piloto novo que foi vencedor. 5 provas, 5 vencedores, veja só. Me aguarde no zero na Fórmula E. Mas não se preocupe, eu vou guardar pro zero, prometo. Não vou falar tão mal assim deles, não. Até porque a gente tem que começar o programa de hoje de uma forma não tão legal. Por isso que eu já vou pedir até pra produção tirar a trilha. A produção tirou muito brusco. Mas essa quem passou pra gente foi o Sol Chiappetta, sobre o falecimento de Gunther Thiele, ex-mecânico-chefe da equipe Kremer-Porsche, só uma das principais equipes de todos os tempos do Mundial de Marcas. Também teve na Interseries e várias outras categorias. O Thiele, que era amigo dos irmãos Kremer, né, durante décadas, e segundo o próprio Sol Chiappetta, que conhecia-o, era uma pessoa muito conhecida tanto no automobilismo alemão quanto no mundo, presença constante nas garagens dos autódromos tedescos, e um exímio mecânico-chefe, um exímio conhecedor de esporte a motor. Vai fazer muita falta, com certeza, no mundo do esporte a motor. É mais uma das lendas, né, Carlos? Mais uma que vai para o andar de cima, mais uma que volta para o plano espiritual, mais uma que dá tchau para a terra. Pô, tanta gente boa partindo e tanta gente ruim ainda na Terra. Ô carinha da máquina, você não tá meio bugado, não? Não. Tem que pegar as peças ruins, cara. Depois você pega as boas. Mas se você ouvisse o que eu já ouvi espiritualmente falando, é por aí mesmo. A gente tá ficando que a gente quer o ruim mesmo, Carlos. É aquela história, o vaso ruim não quebra, né? O vaso ruim não quebra. Vamos começar o programa então, porque está aberta a temporada 2019 da Fórmula Indy. Fórmula Indy. Grande Prêmio de São Petersburgo, na Flórida, vitória de Joseph Newgarden, o campeão de 2017, já começa com tudo a temporada. Teve uma sorte para ganhar a corrida, mas ganhou, não interessa, o que importa é que o troféu dele está lá na ponta. O troféu dele está posicionado bonitinho na primeira posição. Scott Dixon e o Power completaram os 3 primeiros colocados. Tony Kanaan terminou a prova na 15ª posição. Matheus Leite acabou batendo e não completou a prova, claro. E Carlos, o que você achou da corrida? Começar simples assim. O que você achou da corrida? A corrida foi bem interessante, teve seus pontos altos. O Leite foi vítima de um acidente bobo por parte do Ed Jones, que ele foi um pouco afobado, vamos colocar assim,
tentando subir a zebra um pouquinho demais, e aí dando um totó. E o Kanaan penando com a equipe forte. Penou realmente, né? Aliás... Sofreu, viu? Sofreu. Não, o Kanaan, nem a presença do AJ Foyt no stand da equipe foi suficiente para fazer esse carro andar. Tá complicado, viu? Mas tudo bem, vamos... É bom, pelo menos tem equipe correndo. Destaque da prova, Carlos. Pra mim, o top, Félix Rosenqvist. Tem nem o que falar, né? É isso. Você procurou no Google isso ou no dicionário? Não, quem achou foi a Penske. Chovendo molhado com o Rosenqvist. Fez um corridaço, liderou boa parte da corrida e só não venceu porque deu um azar gigantesco na estratégia. Acabou parando na 4ª posição, se recuperou, terminou ainda na mesma posição, bem próximo do Will Power. Ele chegou a se aproximar bastante e a briga no final da corrida ficou muito concentrada entre o Newgarden e o Dixon, porque o Dixon tinha feito uma estratégia também meio complicada, mas que não foi tão complicada quanto o Rosenqvist. E aí o Newgarden assumiu a ponta. Muito preocupado também com combustível, porque o Dixon veio sentando a bota e o Newgarden veio maneirando um pouquinho. A distância caiu, não o suficiente para tirar a vitória do Joseph Newgarden, vitória da Penske. No fim de semana, né, Carlos, que a gente percebeu que as 3 grandes da categoria estão um degrauzinho acima das outras e o equilíbrio tende a ser muito grande entre as 3 equipes. Sim, fato. E ainda mais que na Ganassi agora o Dixon olha pro lado e não vê que tem um sparring. Agora tem como dizer, tem um desafiante de verdade, alguém que olha assim do tipo, amiguinho, bobeia, dá uma bobeada só pra você ver o que acontece. Até os cachorros numa dessa ficam em êxtase. Ai, meu Deus do céu. O Rosenqvist vai dar trabalho, viu? Olha, esse vai dar trabalho na categoria, porque já chegou com tudo pra levar para poder levar principalmente o título de estreante do ano. A gente colocou como o principal favorito. E, bom, Carlos, eu acho que dessa vez a gente não vai queimar a língua igual a gente queimou com o Wickens, né? O Wickens que estava no circuito, o Wickens que deu entrevista, o Wickens que recebeu um parabéns pra você e se emocionou, e todos os pilotos foram aplaudi-lo, e a volta dele às pistas parece cada vez mais possível, claro, graças à recuperação médica, graças à capacidade medicinal tanto de remédios quanto de humanos, mas muito a força de vontade dele, né? Muita gente a gente vê por aí que se desmonta e se deteriora por não acreditar, por não ter força, né, Carlos? Ele já deixa como exemplo a perseverança nos momentos mais difíceis. Dizem que a fórmula do sucesso é 10% inspiração e 90% transpiração. Robert Wickens é uma prova viva disso. E antes disso, antes dele chegar a São Petersburgo, ele subiu pro avião com as próprias pernas. Ele foi apoiando e subindo degrau por degrau. Cara, é assim, Billy Monger e Alessandro Zanardi 2 degraus acima, é o Olimpo da perseverança. Sim, esses 3 sujeitos são assim, o supra do supra-sumo. Dentro do esporte motor, tem vários exemplos, principalmente para quem acompanha esporte olímpico, e eles se encaixam. Felizmente dá para dizer que eles se encaixam e muito bem nesses exemplos. Bom, destaque negativo, tirando a AJ Foyt, você coloca algum? Eu coloco principalmente a Rahal,
que não fez nada. E olha que a Rahal anda bem nessa pista, o Carlos, principalmente o Graham Rahal. Olha, mas sumiu. Ninguém sabe e ninguém viu. Da Rahal eu vou tirar um nome que até foi bem, não foi de todo mal, não. O Sato. Até sofreu no pit stop com problemas. Sim, mas até que andou bem. Eu vou colocar um ponto, né? A decepção é de Jones. Depois da porrada que ele deu. Um acidente totalmente evitável. Um erro de principiante de um cara que até 2 anos atrás foi tido como a sensação. Teve a chance de ouro correndo na Ganassi. Eu achei errado até eles terem defenestrado ele de forma tão precoce. Mas assim, esperava-se um resultado melhor dele. Esperava-se muito dele. Aliás, a Indy teve algumas novidades confirmadas nesse fim de semana, né? Porque um deles é o Patricio Ward, que vai correr algumas provas. Eles entraram num acordo com a Carlin, né? A Carlin que vai ter o Max Chilton correndo a temporada toda. O Charlie Kimball vai correr algumas provas. E essas outras provas que o Charlie Kimball não correr, quem vai correr é o Patricio Ward. Os 3 vão correr pela Carlin em Indianápolis, tá? Só para deixar claro, os 3 vão correr em Indianápolis. Mas é uma grande notícia, né, Carlos? Não podia ficar de fora do grid. Ah, sim, não podia ficar de fora. Ainda bem que ele conseguiu sair da Harding, onde ele estava meio que num limbo, sem saber quantas provas ele correria, o jeito que seria, e ele conseguiu um lugar ao sol na Carlin. E aí, meio que define também muita coisa no grid, claro. As principais equipes se definiram todas. Como eu falei, a Juncos vai correr com o Kyle Kaiser, por enquanto confirmado só em Long Beach. Em Long Beach não, em Austin, mas vai correr. Aí a gente já tinha falado do Ben Haley, que vai correr 5 provas. Já tinha falado do Jack Harvey, que vai correr 10 provas pela Meyer Shank. E equipes vão surgindo, principalmente os candidatos a correr em Indianápolis, né? James Davison confirmou que vai correr pela Dale Coyne. Vai ter uma parceria com a equipe do Jonathan Bird e com a Bellard Auto Racing. Vai correr no carro 33 em Indianápolis. A Clauson, a equipe do Brian Clauson, que faleceu há alguns anos, vai correr com a Pipa Man. Vai tentar de novo a Pipa Man correr em Indianápolis com o carro 39. E você sabe quem mais, Carlos Martins? Diga-me, caro amigo Rodrigo. Sei de caramba, vai correr com a Dreyer Hembold, incansáveis equipe Dreyer Hembold. Os incansáveis. Os incansáveis, inoxidáveis, indestrutíveis. E que fazem uma falta do cão na temporada toda, né? Sim, quem sabe agora com essa possibilidade, com o aumento de equipes que acabou acontecendo do ano passado para esse ano, não haja também uma redução de custos, um aumento de equipe, de carros para a próxima temporada. A expectativa é boa, a gente espera realmente que aconteça isso. Sabe outra decepção que eu ia colocar, Carlos? Fale-me. Zach Witt. Se tivesse o troféu liquidificador, podia entregar pra ele. Não se acertou em nenhum instante. O carro dele era o que mais pipocava na pista. Não conseguiu se controlar. Assim, outro sumiço na corrida. Não dá pra entender por que Andretti se livrou do Munhoz pra ter o Zach Witt. Se for financeiro, eu vou entender. Mas eu presumo que seja financeiro. O talento. Zach Witt também é outro que podia dar uma voltinha pra Indy Lights pra voltar com mais classe um pouco, né? Porque, pelo amor de Deus. Teve piloto que fez esse caminho, né? Do ano passado pra esse ano. Exatamente. E não foi mal. De jeito nenhum. Aliás, o Claman de Mello tá na... Vamos falar dele daqui a pouco na Indy Lights? No sexta marcha. Exatamente. Sim. Tem outra novidade da Indy, Carlos. A Indy vai pro DAZN. Mais uma categoria no DAZN. A princípio não mexe. A princípio não vai mexer com o contrato que eles têm com a Band. Band e Band Sports vão continuar mostrando a temporada toda. A Band algumas provas, a gente sabe. Mas a Band Sports vai transmitir todas as provas, mas tem a opção do DAZN. Por enquanto não tem no Brasil. A expectativa é que em 2020 ou 2021 comprem. E Carlos Martins é o futuro. E tem outra coisa, você não sabe, peraí, falando em
coisa assim do DAZN, a Indy vai transmitir as provas via online gratuito também. Sim, mas menos pro Brasil por enquanto. Mas por enquanto já é uma esperança. Quem quiser caçar algum link da vida aí nas próximas provas já tem uma chance. Isso todo mundo faz. Agora vamos esperar essa do DAZN, porque, bom, os caras estão vindo com tudo, né? Aliás, tinha gente achando, vai ter que pagar. Claro que vai ter que pagar, gente. Pô, você não pagou Netflix, vai ter que pagar o DAZN também. Amiguinho, aprenda uma coisa, não existe almoço de graça. Não existe nem mesmo. Quando você vai na tua mãe. Exatamente, alguém gastou dinheiro para fazer aquilo. Mas é um indicativo, né, Carlos, de que o futuro chegou e não há como ser evitado, a despeito de muitos que bradam contra a tecnologia. Amiguinho, é o sinal dos tempos, é a tecnologia, vai ser o fim, já estamos no fim da era do carro movido a energia fóssil, vai ser energia elétrica ou híbrida, e por aí vai, é o sinal dos tempos. Exatamente. Bom, não precisa falar classificação, né, gente? O Newgarden é líder do campeonato, com o Dixon em segundo e o Will Power em terceiro. A próxima prova é em Austin, 24 de março, estreia de Austin. Não cansamos de dizer que vai se tornar, assim que for dada a bandeira verde, vai se tornar o primeiro circuito a sediar na mesma temporada Fórmula 1, Fórmula Indy e MotoGP. É um fato histórico, com certeza. E a gente espera que seja uma grande prova, porque os pilotos gostaram muito dessa corrida, né, Carlos? O feedback foi muito positivo. Sim, o feedback foi muito positivo, com certeza. E não vejo a hora de darem a bandeira verde para a prova de Austin. Vai ser sensacional. Eu tô muito empolgado com essa corrida. Já falei que a NASCAR devia correr lá, não falei uma vez? Eu digo de novo, vai correr lá. Vamos pro próximo assunto então, porque a gente tem que passar pro próximo assunto, porque tem muito mais pra gente falar. Essa vai dar uma polêmica do cão. Vamos falar de Fórmula E. Fórmula E. Reprix de Hong Kong, vitória de Eduardo Mortara, mesmo chegando em segundo. Peraí, Fórmula E ou Fórmula D? D de desrespeito. Não, eu ia falar dele desesperado, mas olha só, vitória de Eduardo Mortara, que chegou e que completou em segundo, seguido de Lucas de Graça, que completou em terceiro, e de Robin Fries, que completou em quarto. Pô, Rodrigo, quem completou em primeiro? Sam Bird. O problema é que o Sam Bird, para completar em primeiro, deu um totó. Segundo a Fórmula E, voluntário, digamos, para falar o mínimo, na roda traseira do André Lotterer. Que eu particularmente não sei por que os carros da Fórmula E não tem mais aquela proteção. Era sensacional ver piloto tentando dar totó e quebrando o bico. É pra aprender. Pô, o cara tá com o bico, ele vai encostar na roda, vai dar problema. E deu problema pro André Lotterer, que poderia muito bem ter conquistado uma vitória maiúscula pra ele na categoria, e acabou a ver navios. Sam Bird ganhou, mas não levou o Carlos Martins. Sim, ganhou, mas não levou. Foi um totozinho daqueles bem maroto, bem mequetrefe, viu, seu Sam Bird? Foi bizarro, porque foi muito na cara. O problema é demorarem tanto tempo pra definir que ele tinha... Quer dizer, a desclassificação dele. 4 horas e meia. Se vai acontecer, amiguinho, que seja 20 minutos, meia hora no máximo, não todo esse tempo. Não, o problema principal é isso que tá matando a Fórmula E, né? Tá matando com a demora na definição de punições. As punições têm que ser mais rápidas, né, gente? Olha, era pra ter punido o Sam Bird na hora. Mete a punição. Não, depois de 4 horas, o cara já tava tirando uma pestana no motorhome, caiu pra sexto no grid, tomou 5 segundos de punição, tava todo mundo muito próximo, caiu pra sexto na classificação, se mantém como líder do campeonato. Só que ele poderia ter uma vantagem
de 24 pontos para o D'Ambrosio, que bateu de forma bizarra no Felipe Nasser, que também bateu de forma bizarra, né, Carlos Martins? Não é porque é brasileiro que a gente vai defender. Foi bizonho a batida do Nasser, mais bizonho ainda a dupla da Mahindra vindo e chapando no piloto brasileiro. Mas assim, referente a isso, eu vou dar um voto pro Nasser, porque a suspensão dianteira direita, se você olhar no replay, deu pau antes dele bater, ele não conseguiu contornar. Ah, não. O erro, a minha opinião, com o vídeo que eu vi, eu assisti a corrida e na hora que mostrou o acidente, eu olhei assim e falei, a suspensão direita dianteira foi pro espaço. Mas foi esquisitíssimo, foi, né? E mais assim, ainda... Foi, fato. Mas assim, agora, o Verlaine e o D'Ambrosio ali logo atrás, dava pra evitar. Foi quase a mesma coisa, acho que com o Leist. Quando foi tentar reagir, já era tarde demais. E antes, voltando do Leist, teve um piloto antes que conseguiu tirar, assim, por um fio de cabelo. Deixa. Nessa ninguém conseguiu tirar. Bom, corridas dos brasileiros dá pra dividir. Pelotão de cima e turma do fundão, né? Felipe Massa terminou numa brilhante quinta posição, fazendo por enquanto seu melhor resultado e começando o Carlos Martins a gostar da brincadeira. Não que ele vai ser o fodástico, mas ele tá começando a gostar da brincadeira. Tá começando a curtir a parada. É aquela coisa, a gente não precisa... Foi o que falamos. Não podemos cobrar nada de Felipe Massa este ano. Mas o menino está começando a dar o ar da graça. Aliás, vai ser bem legal essa turma nova da categoria subindo, crescendo e fazendo frente a quem já está há muito tempo. Tanto o pessoal foi fazer até uma piadinha sobre o... o pessoal foi fazer a piada do Samband virando pro Lucas de Graça. Ô Lucas, já que você fundou a categoria, me ajuda aí se eu vou ser punido ou não. Nossa, trollagem, hein? Trollagem. Sensacional. Bom, outro destaque foi o Mitch Evans na prova. E a classificação do campeonato tem o seguinte: o líder do campeonato é o Sam Bird com 54, como eu dizia, podia estar muito mais à frente, está apenas um ponto. Do D'Ambrosio, que tem 53, que tem um ponto do de Graça, que tem 52, ou seja, os três entraram na briga do título. O Massa é o 14º colocado com 14 pontos, Nelsinho Piquet é o 20º com 1 ponto, teve problemas na corrida de novo. E a próxima prova é na China, dia 23 de março, na cidade de Sanya. Carlos Martins, bom, 5 provas, 5 vencedores, muita confusão, mas pelo menos as corridas estão sendo boas, o que é um alento pra gente que esperava corrida de verdade. Sim, esperávamos desde o início da temporada corridas de verdade. Cada uma teve a sua história, o seu tempero, o seu drama. Tudo bem que nesta de Hong Kong não teve a mesma pimenta que teve no México, mas teve suas emoções distintas. E outra coisa, também cabe mencionar, claro, como a gente está fazendo de circuito por circuito, a área de recarga, vamos dizer, o modo ataque, muito mal colocada. Bem mal colocada. Eu também achei bem mal colocada. Rendeu umas disputas. Acho que ali o pessoal deu uma falha. Rendeu umas disputas, rendeu alguma coisa, mas muito... gente, não pode ser por dentro de uma curva, tem que ser por fora. Em Marrakech colocou por fora, o ponto foi muito bem aceito. Em Santiago colocou-se por fora, muito bem aceito. Nas 3 provas que o modo ataque... No México também foi bem colocado. Não achei, aí eu vou... O Carlos disse que não. Eu achei que foi um pouco mal colocado, muito por dentro também. Tanto que quando o Nasser... Eu não sei se você vai lembrar dessa disputa, o Carlos. Quando o Nasser tentou entrar no modo ataque, ele tomou um totó.
na corrida, lembra? Lembro sim. Porque por dentro você tem que frear demais. Isso é um risco pra quem vem atrás e dá uma porrada no carro. É bem complicado. Vamos ver na China como é que vai ficar. Eu tô imaginando onde vai ser em Mônaco. Onde é que eles vão botar essa área? Hein, Carlos? na rascasse. Eu só imaginar, se botar na rascasse lá fora vai ser lindo, né? O nego vai lá, bate um papo, pega um sanduba no La Rascasse, parece que o La Rascasse vem de sanduba, né? Mas tudo bem. Mas vai demorar ainda. Mônaco tem muito chão ainda pela frente. Ainda temos Sanya, Roma, Paris, Mônaco, Zurique e as duas de Nova York para encerrar a temporada 2018/2019. Perguntinha, já que você falou falando de Mônaco, na de Roma vai ser na Torre de Pisa? No Coliseu. Bom, deixa eu ficar quieto. Vou inventar daqui a pouco em Nova York e botar no topo do Empire State. Ou não, ali do ladinho da Estátua da Liberdade. Não vou roubar o fogo da estátua, não, né? Não. Vamos lá então, gente. Essa é dose. Vamos lá então. Vamos encerrando esse bloco. O bloco já está terminando o primeiro bloco do nosso programa. Pessoal, vão deixando os comentários. O som tá baixo na live. Sim, o som ficou baixo na live porque o meu microfone é mono, ele fica baixo mesmo. Mas lembrando sempre que essa aqui é só uma forma de vocês mandarem as opiniões de vocês pra gente comentar. O programa mesmo, propriamente dito, bonitinho, arrumadinho, formatadinho nas rádios, quando você estiver ouvindo ou pela Rádio Show do Esporte ou pela Rádio Esportes Net, ou quando estiver ouvindo no YouTube, certo? Então, vamos fazer o seguinte, pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais, se liga aí.